E aí, galera do sétimo ano, tudo certo? Vamos lá, então, né? Espero que vocês estejam bem, espero que vocês possam estar aí, né? Como sempre, eu começo nossas aulas, né? Pedindo para que vocês possam aí estar se protegendo. Galera, eu creio mesmo, acredito que já já a gente vai estar de volta, tá bom? Né? Vamos estar aí em contato, sala de aula, aqueles que podem, aqueles que não, né? A gente continua no nosso trabalho remoto, tá bom? Então, pessoal, vamos hoje dar continuidade justamente àquela questão, né, do conceito central de urbanização que a gente trabalhou na aula passada. E hoje eu quero dizer para vocês, né, só lembrando, fazendo uma revisãozinha rápida do que a gente viu na aula passada, por que a urbanização acontece, né? Por que, professor, a urbanização acontece? Graças a dois fatores indispensáveis, né? Qual? O primeiro é justamente o crescimento natural da população, né? Essa questão demográfica, né? Eu acho que vocês lembram lá que a gente estudou o conceito de demografia, que é justamente o estudo do aumento da população, né? O estudo da população de um determinado país, região, estado, né? E o outro ponto central é justamente o deslocamento natural que ocorre da população do campo indo para a cidade, né? Isso aí, o que a gente chama de êxodo rural, né? É um aspecto que ocorre com bastante frequência, né? A população resolve sair do campo por vários fatores, né? Busca de melhores empregos, né? Encontro de famílias. E aí você tem esse deslocamento fazendo com que, né, galera, essa questão da cidade, ela passe agora a ter uma série de um aumento natural dessa população. Porém, galera, né, dentro desse contexto, a gente vai trabalhar um pouquinho sobre a origem e a evolução das cidades. Né? A urbanização é justamente um dos fenômenos modernos, né, e está ligada essencialmente ao processo de revolução industrial que ocorreu dentro do século XVIII, né, e vai se intensificar durante todo o século XIX, né, e aí você vai ter essa generalização mundialmente, né, já no século XX, né, e atualmente você tem essa questão dos fenômenos, né, dos países subdesenvolvidos que vão aí ligando esse processo, esse conceito de formação nas cidades, tá bom? As primeiras cidades, galera, ela vai surgir com o resultado das transformações gerais, né, nesse processo econômico, tecnológico, político, cultural, tá bom? Quando, para além dos povoados, né, você vai ter aí essa questão da agricultura. No primeiro momento você vai ter o surgimento das aldeias, né, que eram um pouco mais, alguns acampamentos permanentes, né, que habitavam neles diversos produtores diretos, né. Você vai ter agora o fim do normandismo e a ideia agora do sedentarismo, né? E aí você vai ter, né, o surgimento aí essencialmente de complexas, né, de cidades complexas, né, que vão agora abrigar uma ampla população, né, de não produtores, graças a essa questão do sedentarismo. E aí você vai ter justamente essa divisão hierárquica, né, dentro dessas aldeias. E aí você vai ter o primeiro passo aí para o surgimento da cidade. Você vai ter os governantes, né, na figura dos monarcas, de uma aristocracia, né, que era justamente na cidade de Esparta, né. Você vai ter essa questão dos funcionários, tá bom? E aí você vai ter essa divisão. Então a cidade irá também abrigar várias mãos de obra especializadas, né, como os artesãos, os carpinteiros, ferreiros, né, e aí você vai ver dentro desse contexto inicial o florescimento de um comércio, né, entre os povos através do contato, através também da troca, né, e em vários sentidos, né, diferentes cidades, né, vão aí sendo criadas dentro desse contexto principal, que é justamente, né, desses assentamentos que vão surgir dentro ainda do período neolítico, tá bom? Então, ó, você tem aí, né, nasceram mais de 5.000, né, as cidades, a origem das cidades, elas vão nascer há mais de 5.000 anos, né, estão ligadas justamente ao processo de revolução agrícola que ocorreu no período neolítico, né, quando os homens agora se transformam em sedentários, mas não é sedentários na questão de não praticarem exercício, mas sim na questão de não mais estarem modificando e saindo de lugares, né? Vocês sabem, né? Tem o normandismo, né? Os homens que eram nômades,
né, que é a troca constante de lugares em busca de alimentos, dessa coisa toda. E aí o homem para dessa prática e aí ele fica sedentário, né? Ele vai se fixar em um determinado lugar, tá certo? Fazendo com que esse sedentarismo faz com que apareça aí de fato as primeiras cidades, tais como aquelas que acompanhavam, né, que existiram, né, aos leitos dos rios. Aí você pode falar as cidades egípcias, né? Você pode falar também as cidades chinesas, a base do Rio Amarelo na China, a base do Rio Nilo no Egito, tá bom? As cidades também que surgiram dentro da Mesopotâmia, tá bom? E aí você tem, galera, algumas cidades que vão aí se desenvolver nesses aspectos principais que a gente pode citar até agora, né? As primeiras cidades que vão se destacar é justamente as cidades sumerianas, né? Como a cidade de Ur, tá bom? Você também tem essa questão da Babilônia, né, que foram construídos cerca de aproximadamente 3.000 anos antes da era cristã, né, as cidades que existiram dentro desse contexto da Mesopotâmia, né, a base aí central é o Vale do Rio, dos rios Tigre e Eufrates, tá bom? Atualmente é o Iraque, tá certo? E aí você tem, galera, a formação das cidades nesse processo aí da antiguidade, tá bom? Várias cidades na Mesopotâmia, várias cidades vão surgir na Grécia, né, como a própria cidade de Atenas, a cidade de Esparta, Cartago, e aí você vai ter o processo de evolução justamente dessas cidades, né, por volta de 5.000 anos antes de Cristo, as cidades foram erguidas também na parte do mundo, né, que mais tarde viria a ser designado como o continente americano, né, aí você tem a cidade de Tenochtitlan, né, você tem as cidades na Roma Antiga, tá bom? Então você tem aí várias formações, né, se você for analisando ao longo do tempo, várias importantes cidades vão surgir aí dentro desse contexto, tá bom? Então, galera, é daí que a gente vai parar hoje, tá bom? Né? Depois a gente vai trabalhar sobre esse contexto das cidades e a sua formação dentro também dessa questão da Idade Média, tá bom? E aí, sucessivamente, tá bom, galerinha? Então, pessoal do 7º ano, até a próxima aula.